Então agora, pessoal, vamos fazer o plaqueamento. A segunda parte da nossa aula seria plaquear a placa de PCA, que é específica para bactérias aqui, que a gente utiliza no laboratório, e a placa de BDA que nós preparamos na aula anterior, tá? Essa de BDA e essa outra de PCA que já está preparada anteriormente. Então aqui nós acendemos a lamparina, se tiver um bico de bússia é melhor ainda. É interessante a gente, como vai utilizar um meio, aquele solo que eu mostrei para vocês, com água, que ele dissolve o material que está presente lá. Nós vamos coletar um pouco com essa piceta aqui, tá? Ela está esterilizada em álcool 70 para evitar a contaminação. E para espalhar o líquido que contém os micro-organismos que a gente pressupõe que tenha, nós podemos utilizar uma alça de Drygalski, que é interessante para você girar, espalhar com certa certeza o material que você quer, ou uma alça de platina, tá? Com cabo de coure para você segurar, que você tem que flambar anteriormente para fazer esse espalhamento. Eu prefiro usar essa alça de platina mais para material sólido, quando você quer espalhar, mas nada impede que você também utilize material líquido em suspensão. E a alça de Drygalski quando você tem um material mais líquido que você vai espalhar na tua placa. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar umas placas de Petri aqui contendo o PCA. Esse aqui é o meu PCA. Então vamos pegar aqui a nossa pecetazinha de plástico. Vamos retirar uma alíquota do solo com água aqui. Tudo próximo do bico de Bunsen ou da nossa lamparina. Vamos pingar aqui umas gotinhas, tá? E vamos espalhar com a alça de Drygalski, tá? Por aqui você pode espalhar, mexendo a placa ou a própria alça de Drygalski, tá? E aí fechamos e vamos fazer mais uma placa utilizando o meio de cultivo PCA, que é bom para bactéria. Então novamente a gente pega aqui, vamos colocar umas gotinhas. Vamos fazer com a alça de platina para vocês verem. A gente flamba para evitar a contaminação, tá? Para matar os micro-organismos. E aí você vai, esfria aqui e espalha pela placa de PCA bem próximo da chama. E aí, só aguardar alguns dias numa estufa a 28 graus para ver o que vai ocorrer a colonização das nossas placas por bactérias e fungo. Vamos repetir o mesmo procedimento com a placa de BDA, que é específica para fungo. Mas nada impede que também algumas bactérias cresçam nesse meio ou que o fungo também cresça no outro meio de cultivo PCA, tá? Porque fungo cresce em tudo quanto é lugar. É só você colocar algum material na geladeira por um tempo, tomate, leite, que ele vai fungar ou vai azedar. Então, vou fazer o mesmo procedimento com as placas de PDA. Novamente aqui, próximo da chama. Você coleta aqui com o nosso picetazinho, nosso conta-gotas. Próximo da chama, vamos espalhar aqui umas gotas, fechar. Vamos usar a alça de Drygalski também. Tá? Esfriar aqui, mexendo a placa junto com a alça, se você quiser. Fechamos e pronto. A primeira de BDA. Agora vamos fazer uma também de BDA, utilizando o mesmo líquido que dissolveu o solo lá da nossa universidade. Vamos colocar aqui, próximo da... Vamos usar a alça de platina. Para espalhar. Tudo próximo da chama. Pronto. E aí é só depois enrolar com plástico filme, rotular e colocar numa estufa durante alguns dias a 28 graus. Ok, gente? Depois da gente fazer o plaqueamento na câmara de fluxo laminar, nós colocamos as placas, enrolamos em plástico filme, de preferência, tá? Rotulamos ela com a data,
o meio de cultivo e o que foi utilizado, no caso o solo contaminado. Esse aqui é o BDA e aqui é o PCA. Nós colocamos numa estufa bacteriológica, tá? Colocamos e aguardamos o crescimento das colônias em 2 a 3 dias, na temperatura de até 28 graus. E aí, nós encerramos uma parte de como fazer o plaqueamento de um material contaminado. Eu vou mostrar para vocês agora um experimento que a gente está realizando no nosso laboratório, utilizando os micro-organismos presentes nas larvas do Tenebrio molito. O Tenebrio é esse besourinho aqui, ó, tá vendo? Ele já está na fase de besouro. Mas geralmente ele põe os ovos crescem, se transformam nas larvas do Tenebrio, que seria esses daqui, tá? Depois essas larvas viram pupas, e as pupas se transformam em inseto que põe ovos e assim o ciclo está sempre continuando. Então a gente utiliza os micro-organismos dessa larva para retirada do conteúdo estomacal delas e prospecção para obtenção de micro-organismos que podem ter algum estudo na área de degradação de plástico como isopor. Já é feito bastante trabalho nessa área lá nos Estados Unidos e a gente aqui está tentando replicar esse trabalho. Então a gente coleta algumas larvas de Tenebrio molito, que é utilizado para pesca, para ração, e a gente sacrifica em álcool 70, tá? Pega algumas aqui, ó, para ter certeza que não vão sofrer tanto. A gente sacrifica algumas, porque a gente vai precisar do conteúdo estomacal. Então a gente retira, tá? Algumas aqui no meio onde eles estão crescendo. Tem mais um aqui. E aí? E deixa eles em álcool 70 para que eles venham a falecer e depois a gente retira o conteúdo estomacal deles para fazer o nosso plaqueamento nas placas de Petri. Contendo. Então, depois de um certo tempo, as nossas larvas de Tenebrio molito, elas faleceram, morreram no álcool 70. Então a gente esteriliza as mãos para ter certeza que não vai ter contaminação que vai influenciar. Pegamos uma delas aqui, tá? Pegamos umas e vamos cortar o conteúdo, cortá-la ao meio, ou seja, fazer uma incisão para abrir a larva e retirar o conteúdo presente, tá? Ó, você viu aqui? Então a gente vai pegar esse conteúdo e colocar dentro de uma água peptonada, que é uma água específica para dissolução do material contendo aqui as bactérias. Então a gente retira o material, ó, o conteúdo e põe dentro da água peptonada, sempre perto da chama para evitar e o material. Fazemos isso com todas as outras para obter a maior quantidade possível de material. Tá vendo? Mais um conteúdo estomacal de outra. E vamos colocar na água peptonada para dissolver os micro-organismos, tá? Que a gente vai precisar deles. Flambamos aqui para evitar a contaminação. Olha a coloração da água como ficou, tá vendo? Devido justamente ao conteúdo estomacal e à presença dos micro-organismos que nós desejamos para fazer nossas pesquisas aqui. Depois a gente passa esses tubos numa centrífuga para acelerar o processo de separação deles. E aí a gente coleta o material utilizando o tubinho que nós utilizamos parecido com anteriormente na prática passada, tá? Coletamos ele e passamos para as placas para saber que tipo de micro-organismo vai se desenvolver nessas placas, que são micro-organismos do interior desse Tenebrio molito. Pronto? Bem, pessoal, agora a gente já retirou o conteúdo estomacal das larvas de Tenebrio molito, já passamos na centrífuga lá para separar mais ainda o processo. Pode observar que a coloração está diferenciada. Agora vamos passar o conteúdo para as placas de PCA, meio PCA e meio BDA, e depois esperar para ocorrer o crescimento das bactérias e fungos presentes aí
nesse tipo de lava. Então, mais uma vez, aqui esse é do BDA. Nós vamos pegar, abrimos aqui, tudo próximo da chama. Pegamos, esterilizamos a picetazinha de plástico. Recolhemos aqui um pouco, tá? E vamos injetar a nossa placa, tá? Então, fechamos aqui. Flambar também. Vamos espalhar com a alça de Gaussian. Fazer a mesma coisa com outra placa, tá? A gente pega, abre aqui, tudo próximo do... Usar a alça de platino nesse. Vamos fazer duas placas utilizando o PCA. Fizemos duas do BDA e vamos fazer duas do PCA para ter certeza do que pode aparecer aqui. Então vamos novamente coletar. Essa alça de platino. Fazer mais uma. Depois é só fechar com plástico filme, rotular e colocar na estufa durante 3 dias, ok, gente? E assim a gente encerra. Depois eu mostro para vocês como é que fica a placa após o crescimento das colônias e bactérias, beleza? Depois da gente fazer o plaqueamento com o conteúdo das lavas, a gente enrola o plástico filme, rotula com o meio de cultivo, a data e a lava que a gente utilizou e coloca mais uma vez na estufa bacteriológica para 28 graus e esperar as colônias crescerem, tá? Aqui nós temos exemplo de 2 placas onde foram inoculados o conteúdo estomacal do tenebro, o molito e de uma lava do mesmo gênero dele, que é o Zoophobia mori. Pode ver que quando a gente inocula, às vezes ocorre contaminação e o aparecimento de diversas colônias de bactérias. Tem uma mais branca aqui, uma leitosa e alguns fungos. E nesse aqui, além dos fungos, nós tínhamos também uma bactéria avermelhada que vocês podem ver. Então o que é que a gente faz depois? Nós isolamos as bactérias que nós queremos, ou os micro-organismos que nós queremos, da mesma forma que eu fiz lá na câmara de fluxo laminar, utilizando
a alça de platina, a gente retira o conteúdo de uma das colônias e passa para outras placas. E aí, quando a gente faz isso, nós obtemos elas isoladas. Olha aqui, tá vendo? A bactéria, aquela branca que eu mostrei e aquela avermelhada. Vocês podem observar que elas estão isoladas, elas não estão mais contaminadas com as outras bactérias. Então, no conteúdo estomacal, a gente pode encontrar diversos tipos de bactérias, além de alguns fungos, pelo presente devido à ração que eles utilizam. Mas quando a gente pede a separação, isola, obtém ela dessa forma, tá vendo? E aqui a gente pode mostrar como é que funciona o nosso trabalho aqui no Laboratório de Bioprocessos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e não esqueça de dar uma olhada e dar o seu like se gostou.